Bom dia, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e continuaremos nossas conversações sobre o alfabetismo e o mundo do trabalho. Estamos mergulhados nos estudos avançados e relatórios do Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF, edição 2016. Chegamos num ponto do estudo em que trabalharemos a relação entre alfabetismo e os setores da economia. Veremos como é que é composto o perfil alfabetizante de cada setor da economia. Para tanto, precisaremos reavivar os conceitos sobre cada grupo que compõe o perfil alfabetizante, o que são os analfabetos, o que são os rudimentares, o que são os elementares, o que são os intermediários e o que são os proficientes, e precisaremos compreender o que são os setores da economia, como é que a economia é arquitetada setorialmente. Vamos lá. Vamos começar pelo perfil alfabetizante. Já tratamos deste tema em outros vídeos e de modo bastante exaustivo, de modo bastante incisivo e rico em informações. Vamos lá. O perfil alfabetizante trata-se de uma hierarquia, uma escala em desenvolvimento e gradação, do analfabeto ao proficiente, daquele que não tem habilidade com palavras e números para aquele que tem domínio pleno sobre a linguagem. Então nós temos os analfabetos, aqueles que não conseguem nem decodificar as palavras, não conseguem trabalhar com textos. Acima dos analfabetos, nós temos os rudimentares, que são espécies de semi-analfabetos, é aqueles que trabalham com textos muito curtos e apenas textos descritivos da realidade, textos literais, e também trabalham com numeramento, identificação de números e relações matemáticas muito básicas e rudimentares, como o próprio nome diz. Tem muita dificuldade com letras e números, manuseio de palavras. É rudimentar no domínio da linguagem. Acima dos rudimentares, nós temos os elementares. Os elementares são aqueles que já conseguem trabalhar textos um pouco mais extensos e conseguem fazer pequenas inferências, conseguem fazer pequenos diálogos com os textos, insights, terem pequenos insights em relação ao texto. E já na matemática básica, na questão de numeramento, os elementares já conseguem trabalhar problemas da matemática básica que exigem algum grau de planejamento, elaboração e organização. Mas são elementares, são básicos. Os intermediários é a faixa acima dos elementares. Os intermediários estão, como o próprio nome diz, em uma fase intermediária entre os elementares e os proficientes. Os intermediários, eles já conseguem trabalhar textos de extensão média, textos maiores, e já conseguem fazer identificação de tipos de gêneros textuais. Os intermediários já conseguem fazer identificar a diferença entre linguagem de sentido figurado e representativo para o que é linguagem denotativa, de descrição da realidade, do mundo das coisas, linguagem de sentido literal. Os intermediários já têm essa capacidade e têm um pouco mais de habilidade para trabalhar números, cálculos matemáticos que exigem um pouco mais de análise, por exemplo, cálculo de juros simples, que exigem identificação de fórmulas, cálculos parciais para se congregarem as informações todas para se chegar à resolução do problema. Então, os intermediários já têm essa habilidade. Já os proficientes são aqueles que têm domínio pleno sobre a linguagem, são aqueles que não têm dificuldades para trabalhar gêneros textuais diversos, identificar a linguagem de sentido literal para a linguagem de sentido figurado, e também não tem mais restrições e barreiras para aprenderem conteúdos da matemática, pois já conseguem ter as faculdades mentais da abstração bastante bem consolidadas. Os proficientes são aqueles que têm domínio pleno sobre a linguagem. O problema é que no Brasil somos muito poucos proficientes. Apenas 8% são proficientes no Brasil. 23% são os intermediários,
42% são os elementares, 23% são os rudimentares e 4% são os analfabetos. Quando a gente soma o grupo dos analfabetos mais os rudimentares, nós temos os analfabetos funcionais. Mas lembrando, em termos do INAF, porque se a gente considerar que os elementares, os intermediários não têm domínio pleno sobre a linguagem, então quer dizer que eles, em certo grau e medida, eles, intermediários e elementares, também são analfabetos funcionais. Então, quando a gente faz uma observação, né, sobre esse perfil alfabetizante brasileiro, a gente vê que nós temos uma maioria massacrante e muito gigante de analfabetos funcionais. Isto nos priva de desenvolvimento econômico. E só alcançaremos desenvolvimento econômico quando a gente modificar esse perfil alfabetizante, quando nós tivermos uma fração grande de proficientes e intermediários. Curiosidade, vou ler um trechinho aqui deste livro, O Estado na Teoria Política Clássica, Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas. Os contratualistas são os teóricos do contrato social. Este livro é de autoria do professor Doacir Gonçalves de Quadros, publicado pela editora Intersaberes. Olha como é que este parágrafo que será lido é completamente convergente, afim, sincrônico com as nossas preocupações alfabetizantes. E aqui está a chave de entendimento para como é que nós alcançaremos desenvolvimento econômico, para sermos uma sociedade evoluída. Vamos lá, olha só. A exemplo de Aristóteles, Lipset, 2012, também defende que uma numerosa classe média amenizaria os conflitos sociais, atenuando os possíveis motivos para tais conflitos e abrindo a possibilidade de resolvê-los pela via pacífica e eleitoral. Ressaltamos que a teoria da modernização para os países pobres, proposta por Lipset, baseia-se na necessidade de os governos fazerem investimentos em áreas como educação, urbanização e desenvolvimento econômico. O investimento nesses campos favoreceria a formação de uma comunidade em que a população passaria a ser bem informada, inteligente e participativa nos assuntos de interesse comum. Desse modo, formar-se-ia uma população com boa autoestima e autodisciplina, características que contribuiriam para que não sucumbisse aos apelos de governos autoritários, demagogos e irresponsáveis. Olha só como a convergência entre o trecho lido e as nossas preocupações alfabetizantes.